Olá, gente, estamos aqui para mais um episódio do nosso... Na mesa. Na mesa, né? Virou na mesa porque a gente está na mesa. É uma mesa aqui na nossa varanda, onde a gente faz os nossos estudos bíblicos todos os dias, de segunda a sexta. Às vezes no sábado a gente faz. Não fazemos no domingo porque a gente está na igreja. E a gente aqui é um momento para receber do Senhor, né? A gente que prega, que dá palestra, que está na igreja e tal, a gente sempre se prepara para falar, mas é importante parar para receber. Então, todos os dias eu e Débora oramos por muitas pessoas aqui nessa humilde mesa e a gente recebe uma palavra do Senhor. Mas a gente resolveu também compartilhar com vocês e acabou virando esse episódio do Na Mesa, que vocês têm acompanhado e tanto têm gostado por conta dos comentários, né, que o feedback que vocês têm trazido para nós. A gente está lendo o livro de Crônicas, né? Então, a gente acabou de ler uma história, né, de um rei, e que está num livro de 2 Crônicas, capítulo 26, que é a história de Uzias, o tão famoso Uzias, né, que Isaías retrata no seu livro. Fala um pouco assim, dá uma explanada. Uzias é filho de quem? Ele saiu de onde? Só para a gente começar Uzias, aqui. ele é filho de Amazias. A gente tinha estudado a história de Amazias, e Amazias foi um rei que caminhou com Deus até um determinado ponto. Ele teve uma história incrível de fé, e depois ele, do Neida, ele mudou e abriu mão da fé e passou a não confiar mais em Deus, e infelizmente ele colheu as consequências, né? E aí a gente vê agora a história do filho, né? Depois que Amazias morreu, foi Uzias que assumiu como rei, e aí a gente começou a acompanhar agora a história dele. E é uma coisa muito interessante porque na leitura, vê só, o texto conta a história de um rei praticamente em um capítulo, no máximo 2 capítulos. E esse cara, estou falando do pai de Uzias, né, o Amazias, ele faz muita coisa boa, muita coisa boa, muita coisa boa, e no final ele dá um vacilo e ele morre. E ele vai preso. Ele vai preso e morre. E muitas das vezes a gente fica com essa memória, né? Quando a gente parte para o outro capítulo, né? De que ele foi um homem ruim. E a gente às vezes não contabiliza. Isso é um mal de muitas pessoas, inclusive nos dias de hoje, né? Você sempre foi abençoado por um pregador, por um cantor, né, cristão. Os hinos marcaram a sua vida, mas no final o cara toma uma decisão ou faz uma escolha e você praticamente anula aquilo da sua vida. Sim. Como se o ministério daquela pessoa tivesse somente aquele momento difícil da vida dela, em que ele tomou uma decisão ou fez uma escolha que foi ruim ou você não concorda. Mas é engraçado que quando você vai para a história do filho dele, a história é relatada de forma diferente, né? A forma como ele fala do pai, né? Ele fala assim, no versículo 4, ele seguiu os caminhos de seu pai Amazias e fez o que era bom aos olhos do Senhor. A gente até se surpreendeu, né? Quando a gente viu, falou, Amazias terminou tão mal, mas Deus é misericordioso, e aqui nesse versículo a gente vê a misericórdia de Deus. Eu já vi em algum lugar uma coisa que dizia mais ou menos assim: Satanás, ele te chama pelo nome do teu pecado, e Deus te chama pelo nome do seu chamado. Do seu chamado. Meu Deus, que interessante isso. Enquanto nós somos rotulados pelo diabo, e nós somos mesmo tentados a aceitar esse rótulo pelo nosso passado, pelo que a gente fez, pelos nossos erros, Deus, ele é misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Cada manhã é uma chance de você fazer algo melhor, diferente, fazer bem feito, escolher fazer as coisas caminhando com Deus. E o chamado de Deus, ele sempre vai focar não no nosso pecado, não na nossa incapacidade, não na nossa história, mas no nosso chamado, no potencial que ele vê em nós de realizar a vontade dele. Amém, amém. E cabe a você também querer ser reconhecido pelas suas falhas, Sim, né? Claro. Principalmente porque esse texto foi escrito em um momento em que Jesus não tinha vindo ainda, né? E hoje a gente vive num tempo da graça, né? Do Senhor. Então Jesus, ele vem para dizer: eu paguei pelos seus pecados, né? Tá pago. Mas é engraçado porque a gente olha para o rei Amazias como um cara que no final do seu reinado trocou Deus, né?
Ele troca Deus, ele comete erros. E ele realmente fez isso, mas não anula o que ele fez de bom. E aqui nesse versículo a gente vê claramente isso. Não, e é a perspectiva do filho dele, né? Ou seja, Exato. ele deve ter sido um ótimo pai para o filho. Ele deve ter sido, porque se fala que ele caminhou, né? Ele seguiu os caminhos do pai, significa que ele foi ensinado pelo pai. Exatamente. Isso tem valor. Exatamente, isso tem valor e que ele aprendeu com o pai e ele guardou as memórias boas do pai, né? Então, cabe também a você guardar que memórias vocês têm guardado dos seus pais ou dos seus líderes, né? Às vezes exercer esse papel na sua às vida, vezes né? o cara, teu pastor, foi teu pastor durante 10, 20 anos e um erro que ele cometeu, você sai da igreja, você se divide, você fica chateado com ele, não perdoa ele e o cara cuidou da tua família, dos teus filhos, o cara fez muita coisa boa. Mas é muito interessante como essa história começa, né? E esse rei, né, Uzias, foi um grande rei, né? Ele foi um cara que reinou durante 48 anos, né? Débora está sempre aqui me ajudando com os números. Vamos lá, vamos ver se esse número é esse mesmo. Não, ele reinou 52 anos. 52 anos. Ele tinha 16 anos quando assumiu. E reinou durante 52 anos. E ele era conhecido por, eu vou dizer, no mundo todo, porque o mundo todo era o Egito, eram as grandes potências, né? Aquele mundo dele, né? Aquele mundo dele, e ele era muito respeitado. Ele foi à guerra e ele era um líder muito estrategista, né? Ele tinha estratégias de guerra que ele fez e ele foi vitorioso. Engraçado que apesar dele ser alguém que guerreou tanto, né? E que era tão bom nessa arte da guerra, também fala que ele investiu muito na infraestrutura da cidade, né? Ele cavou ele era um engenheiro, reservatório, né? Construiu torres. Exatamente. Aqui no versículo 10 fala que ele amava a terra. Engraçado, né? Ao mesmo tempo que ele tem esse lado... Ele gostava da agricultura, selvagem, né? Vida louca, ele também amava a terra, tinha fazendas, plantações. Ou seja, no reinado dele, ninguém passou fome. Não. Ninguém ficou com falta de água. Ele tinha uma infraestrutura muito boa. Uma era de prosperidade, né? Muita prosperidade. Muita prosperidade. Olha só, e assim, então beleza, esse cara foi embora, foi um reinado maravilhoso, ele fez tudo de bom. Diz que ele se tornou muito famoso porque o Senhor o ajudava de maneira maravilhosa, até que ele se tornou muito poderoso. Esse é o versículo 15 e é aqui que a gente tem a virada. Tem um momento, assim, ele ouve muito, né, o profeta, né? Sim. Que a princípio, tem um assim, profeta chamado Zacarias, né? Que teve uma visão. Era um conselheiro muito próximo dele que diz que enquanto esse Zacarias viveu, ele foi um cara que fez tudo direitinho. Aí vem esse ponto de virada aqui no versículo 15, né? Que fala assim, ele se tornou muito famoso porque o Senhor o ajudava de maneira maravilhosa. Aí vem assim, até que ele se tornou muito poderoso. Essa frase é o divisor de águas, da vida de Uzias. Ou seja, de um grande rei, um rei da terra, o rei da infraestrutura, um rei respeitado pelos grandes e maiores reis de todas as nações vizinhas. E um cara que ouvia o Senhor, né? Então a gente vai ver que a relação do rei com os profetas, quando elas caminham bem, lembrando que, para quem não sabe, né, Deus falava através dos profetas, né? Dos sacerdotes, dos conselheiros, dos homens de Deus que dedicavam sua vida ao Senhor. Então, todo rei bem-sucedido, uma característica ele respeita os profetas, ele respeita o ministério sacerdotal, né? E você vai ver que muitas decadências de muitos reis quando o profeta confronta ele, eles matam os profetas, eles abandonam, porque ele só queria ouvir coisa boa. Mas esse cara ouvia todos os conselhos de Zacarias e ele foi até essa frase. Aí vem o versículo 16, né? Exatamente. No entanto, depois que Uzias tornou-se poderoso, olha que frase triste, o seu orgulho provocou a sua desgraça. Meu Deus do céu. É triste isso, Meu Deus né? do céu. Veja só, gente. O poder, ele não é uma coisa que promove desgraça. Não necessariamente, porque Deus deu poder. Deus tem um poder, todo o poder.
O grande problema é no que isso te transforma, né? E aí, depois dessa frase, né, o que é que acontece? A vida desse cara muda completamente. Então, assim, eu não estou falando, porque talvez você não seja um rei, não seja uma rainha, mas essa coisa dos pequenos poderes, porque você pode nesse momento ter o poder sobre um grupo, uma equipe na sua empresa. Você pode ser alguém que tem um poder e está à frente de uma igreja, está à frente de um ministério, esteja liderando uma pessoa. Uma mãe, você lidera, ela lidera sobre o lar, né? Exatamente, sobre os filhos. Exatamente. O pai lidera a família. Eu acho que a gente está sempre em posição de liderança e sempre em posição de poder. No nosso microcosmo, de alguma forma, a gente está liderando alguém, né? Eu acho que quando você recebe um dinheiro e que Deus diz para você, invista parte desse recurso, você tem um poder. O poder de usar esse recurso para transformar a vida de uma pessoa. E muitas das vezes você sabe que Deus é quem promoveu isso para você, para que você fosse canal. Então, eu acho que o poder, ele não tem tamanho. O poder é o poder. Se você tem escolha, você tem poder. Exatamente. Em maior ou menor grau. Se você Exatamente. tem escolha, você tem poder. E aí, o que é que acontece depois disso? E aí fala que ele, né, por causa do orgulho, em algum momento ele decidiu que seria uma boa ideia, aquela coisa, não tem um amigo para avisar. Mas ele achou que era uma boa ideia entrar no templo e ele mesmo queimar um incenso, né? Ele fazer algo que era, há muito tempo atrás, instituído há séculos antes disso, ele queimar o altar e fazer o ritual que era de responsabilidade dos sacerdotes. Então ele foi lá e falou, eu sou rei, né? Eu posso tudo. Eu sou o bambambam, eu sou um grande líder militar, eu sou um grande líder de infraestrutura, eu sou um grande líder no campo. Então, por que não eu pegar também esse pedacinho aqui para mim? E ele entrou em um terreno que não competia a ele ter entrado. A pessoa entrou nesse vídeo agora e ela não sabe como se divide essa estrutura. A gente tem que entender que a gente está falando de um povo. E enfim, a pessoa entrou aqui agora, ela não entende por que o rei não pode acender o incenso. Uhum. A gente precisa entender que Deus estabeleceu regras e leis, né? E quando Deus estabeleceu isso, os povos eram divididos em tribos. Sim. As 12 tribos de Israel. Sim. Não é isso? E cada tribo ficou em um lugar da terra e dentro de cada tribo, Deus estabeleceu uma responsabilidade com a sociedade. Exatamente. E nessa organização social, a tribo de Levi, era o nome dessa tribo, né, que eram os descendentes de Levi, eles eram os responsáveis pelo serviço ao Senhor. E ainda tinha subdivisões dentro da própria tribo, então, né? eles eram responsáveis pela manutenção do templo, pela limpeza, pela queima dos sacrifícios, pelas músicas. Então, tinha aí dentro deles também manejar a arca do Senhor, né? Onde a presença do Senhor estava presente na época. Em linhas gerais, a tribo de Levi era responsável por todos os serviços que eram feitos dentro do templo, desde os mais simples até os mais complexos. E ninguém mais poderia fazer isso. Não. E é engraçado porque eu acho que Deus cria essas regras como uma proteção social. Sim. Porque, por exemplo, o rei, ele não era soberano. Uhum. Ele não tinha soberania. Ele não era alguém que poderia, por exemplo, fazer isso que ele fez. E a gente vai ver aqui o final da história. Por quê? Porque o Senhor, ele criou as suas proteções. Porque ele sabia que se o rei ele passasse de um limite, ele morria, ele deixava de ser rei, eles violavam a regra. Sim. Então, sempre tinham os sacerdotes para falar em nome de Deus. Sim. Então, era sempre uma barreira que você não podia passar. Só que esse rei, ele se tornou muito poderoso, muito rico, muito próspero, muito tudo, a ponto dele não respeitar essa barreira, não respeitar essa lei que o próprio Deus criou. Provavelmente não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite, né? Provavelmente foi se tornando fluido.
o que era de competência dele e o que não era. Então, em algum momento, ele já não entendia mais essas coisas. Eu acho que foi uma coisa A gente lê gradual, aqui, né? parece que ele saiu Acordou daqui e foi um para aqui. dia. Não, eu acho que ele já tinha feito coisas que foram sendo aceitas, passos dados, porque o que acontece, nenhuma pessoa em sua sã consciência, possivelmente ele parou de vigiar, de ler as escrituras, porque o que acontece, esse povo, ele é um povo tribal, é um povo que anda para frente olhando para trás. Esse é o formato da cosmovisão desse povo. Ele não anda para frente olhando para o nada. O próprio Deus tinha instituído, né, algumas festas, alguns rituais que eram obrigatórios para que o povo se lembrasse. Então, o próprio Deus instituiu memoriais para que eles nunca perdessem as tradições e o porquê de tudo isso ter acontecido. Então, não era somente as regras. Eles sabiam as regras, eles tinham a responsabilidade, inclusive, de passar para os filhos deles as histórias de como tudo começou e porque cada um daqueles pilares tinha sido instituído. Então, se ele fez isso, possivelmente ele parou de ler as escrituras. Ele não lia as escrituras. Talvez ele tenha parado de se aconselhar também, né? De se aconselhar também, porque o que acontece? Se ele lesse as escrituras, ele ia ver as histórias dos outros reis, das outras pessoas que violaram essas leis mosaicas. Porque tem, né? Tem a história de Uzá, que tocou na arca, né? Na aliança, para não deixar a arca cair no chão, e ele morre na frente do rei Davi. Então a gente vai ver a própria história dos filhos de Arão, né? O irmão de Moisés, que violam regras e morrem, e o próprio Deus mata. Então você vai ver muitas histórias de pessoas que violaram e morreram. Então esse homem, possivelmente, gradualmente, ele foi focando mais a sua visão nos seus feitos e esqueceu da lei de Deus. É muito comum. Sem limite. Sem limite. Mas é muito comum, porque a gente está falando de um rei, mas é muito comum nós, meros mortais, a gente começar a focar nos nossos feitos, no nosso trabalho, nas nossas conquistas, naquilo que a gente faz com as nossas próprias mãos, ou até no nosso ministério, que graças a Deus prospere, mas não transformar os nossos feitos em algo que faça com que a gente esqueça daquilo que Deus quer fazer e de que Deus estabeleceu. Você não pode mudar Deus. Se Deus falou, está falado. Você não tem esse direito de mudar. E aí esse homem faz o quê? No versículo 18, né? Ele diz que ele entrou no templo, não é isso? O sumo sacerdote Azarias e os outros 80 sacerdotes do Senhor, todos homens de grande valor, foram atrás dele e ele emburacou no templo. Entraram lá e disseram, não faz isso. E eles falaram, né? Não cabe a você, Uzias, queimar incenso ao Senhor. Esse é trabalho dos sacerdotes, dos descendentes de Arão, que são consagrados para esse fim. Saia do santuário, pois você transgrediu e foi infiel, e o Senhor Deus não o honrará. Aí então, veja só. Ainda deram essa chance. Falaram, esses caras estão falando isso para o rei. Sim. Ou seja, o sacerdócio era passado de pai para filho. Não existia essa coisa de vocês, vou virar sacerdote. Era algo que você tinha que ser daquela casta, daquele povo, daquela tribo. E você nascia já com essa atribuição. Com essa atribuição, né? Você era treinado desde a sua infância para isso. E o temor era tão grande que, se você for lá no Novo Testamento, o pai de João Batista, também Zacarias... No Novo Testamento, no primeiro versículo, no segundo versículo ali, vai contar a história, acho que do livro de Mateus ou de Lucas, que detalha um pouco mais. Você vai ver que o próprio Zacarias, ele era o cara que acendia o incenso também do templo e tinha de costume amarrar-se uma corda no pé do cara que acendeu o incenso, porque se ele estivesse em pecado, entrando na presença do Senhor, ele morria. E ele, para ninguém entrar na presença do Senhor, puxava ele morto pela corda. De tanto respeito que tinha naquela época, né? Então, assim, a gente está falando de algo que foi entendido já
num período de que Jesus nasceu, né? Sim. A gente está falando de depois de Cristo. Isso aqui era muito antes de Cristo, muito próximo de tudo aquilo que Moisés havia recebido de Deus e escrito. Então, não tinha justificativa a não ser o orgulho subir para a cabeça, o poder subir para a cabeça. E ele emburaca e ele vai embora e ele vai lá... Ele se recusou, né? Uzias ficou indignado, aqui no 19 fala... Ele ficou indignado com os sacerdotes e se recusou a deixar o incensário que estava segurando. Tipo, ele já estava com o troço na mão mesmo. Então, na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, foi o que aconteceu. A lepra apareceu na testa dele. Então, foi realmente assim, uma coisa imediata e que foi visível para todo mundo. Imediatamente, ele foi atacado pela lepra. E lembrando que Deus... na história de Uzá, nas histórias dos filhos de Arão foram completamente diferentes. A gente tem história de pessoas que violaram essa lei e morreram na hora. Ele ainda foi tocado pela lepra. Eu acho que aqui pode ter sido até um sinal da misericórdia de Deus. Por ele ter tido lepra e não ter morrido, ele teve que passar por um tempo de isolamento, né? Para sempre, ele teve que ficar isolado. Isso. Mas ele deve ter tido tempo, assim, de refletir, de se reconciliar com Deus. Ele deve ter tido tempo para isso. Então, talvez não tenha sido a pior coisa que aconteceu com ele, não sei. É só até uma mesmo, suposição minha. Até mesmo porque os outros reis que cometeram grandes erros também, e foram erros de substituir Deus, né? Trazer imagens de deuses pagãos para dentro do templo, foram casamentos com mulheres de outras tribos, com outras religiões, com outras crenças. Então, esse cara, ele violou, tá? Mas ele foi atingido pela lepra e a gente sabe, a lepra hoje, imagina uma doença onde sua pele cai, onde você, naquela época, você ficava isolado, você não poderia se relacionar com ninguém, conversar com ninguém. Então, ele morreu, e ele morreu leproso, ele morreu num canto, ele morreu sozinho. E com certeza ele teve muito tempo para refletir acerca daquilo que ele fez. Aí é a minha imaginação, né? Eu quero crer que ele teve um tempo de reconciliação com Deus e que no final das contas, apesar dessa doença tão terrível, ele teve condição de viver na presença de Deus, assim, o restante da vida dele. Porque eu acho que esse negócio dele ter queimado incenso, eu interpreto até como um excesso de vontade de servir, um excesso de zelo. Porque ele podia ter feito tantas outras coisas de errado. E o que ele errou foi justamente buscando servir a Deus. Quer dizer que até a sua forma de buscar servir a Deus pode ser pecaminosa, se não estiver dentro do propósito, se não for o que lhe cabe. E é tanta gente hoje querendo fazer tanta coisa, querendo servir a Deus em excesso. E outra coisa, querendo se relacionar com Deus através do serviço. Que até se torna uma forma de idolatria, né? De idolatria. Né? Eu vejo hoje, eu prego em várias igrejas, eu me relaciono com várias denominações, mentoreio pastores e eu vejo muitos líderes hoje idolatrando os seus feitos, os seus ministérios, as suas igrejas e muitas das vezes fazendo coisas que não deveriam ser feitas, que não lhe compete. Né? Eu acho que essa visão também que você trouxe é muito interessante, porque ele não queria fazer nada de errado, ele só estava fazendo algo que não competia a ele fazer. Tem uma coisa que você fala muito que me vem sempre à mente, é assim, Deus não quer que a gente faça o bem, Ele quer que a gente faça a vontade dele. É verdade. Se você já vem acompanhando a gente aqui através dos outros vídeos, a gente já teve a oportunidade de lembrar desse conceito antes, e ele queria fazer o bem. Ele queria Mas fazer o bem. Mas não era isso que Deus queria dele, né? Não era isso que Deus tinha instituído. Deus só queria que ele fizesse a vontade dele. E esse foi o grande erro, acredito, da vida do rei Uzias. Moral da história, né? Faça o que te cabe fazer. Você hoje, na era da graça, né? Jesus Cristo já veio, já morreu, já ressuscitou. O Espírito Santo está em você. O Espírito de Deus não está mais no templo, na arca, atrás do véu. O Espírito está em nós, movendo o seu povo na direção dele. Você precisa entender, Jesus já pagou na cruz o preço pelo seu pecado. Você não precisa ter uma relação com Deus de dívida.
né? Talvez você não tenha tido seu pai, a sua mãe presente, e a sua relação com Deus tem sido uma relação aonde você quer fazer para Deus, para agradar a Deus, para chamar a atenção de Deus, para fazer com que Deus venha mais para você, para fazer com que Deus seja aquele pai que diz, estou contente porque você trabalha 12, 14 horas por dia na igreja, você vai para todas as coisas. Eu quero dizer para você, Deus se alegra quando ele vê o seu filho e a sua filha obedecendo, não trabalhando. E antes da atividade vem a identidade, né? Primeiro a gente é resgatado no que a gente é. Filhos amados, filhos resgatados, chamados para ser santos, chamados para ter um relacionamento com Ele. E depois disso a gente vai ter o discernimento do que Ele quer que a gente faça. E como, e quando, e onde. Aí vem as próximas perguntas, né? As próximas instruções. Mas se o serviço ele não vem acompanhado de um profundo senso de identidade, é certo que a gente vai cair. É aquilo, um dia desse eu fiz uma reflexão no Instagram, falando sobre a diferença do moinho e do ventilador, né? O ventilador, ele usa a energia elétrica para gerar vento. O moinho, ele recebe o vento para gerar energia. Para moer grão, para levar água de um lugar para o outro, ou para simplesmente gerar energia, para guardar energia, né? No caso das turbinas eólicas, né? Então, nesse momento, você é ventilador ou você é moinho? Se você é ventilador, você deve estar muito cansado, muito destruído, e você está olhando e vendo as coisas acontecendo, e você não está mais sentindo a presença de Deus, mas mesmo assim a igreja está cheia, tem muita gente, porque simplesmente você só está gastando energia. Deus, ele quer que você se relacione com Ele. Deus não quer que você se relacione com o trabalho, mas com Ele. Deus não quer que você faça o bem. Deus quer que você faça a vontade dEle. E se Deus quer, nesse momento que você invista o seu tempo, 2 horas por semana, 3 horas, 5 dias, e não importa, não tem formato, não tem um quadrado, Deus, ele quer que você ouça a voz dele e você siga aquilo que ele está fazendo. Deus queria que esse rei Uzias, ele simplesmente obedecesse às leis que ele estabeleceu, né, através do seu servo Moisés, somente isso, né? Então, a gente traz aqui essa meditação para vocês. Se você chegou até aqui e foi abençoado por essa meditação, assim como a gente foi aqui na nossa mesa, você já deixa teu like, né? Você não é inscrito no canal, se inscreve, aperta o sininho. Porque aí toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você vai receber uma notificação. E tem uma setinha de compartilhamento. Tudo que é bom, tudo que a gente recebe e nos edifica, a gente tem que compartilhar. Então agora, pega a seta, joga no grupo de WhatsApp da tua igreja aí, da tua comunidade, porque tem muita gente trabalhando e trocando serviço por afeto, e Deus não quer fazer isso. Deus já amou a gente através do seu Filho Jesus, e nada pode pagar esse amor, porque já está pago, já foi quitado, graças a Deus, em nome de Jesus. Nesse momento, eu peço para você fechar os seus olhos e eu vou orar pela sua vida, amém? Aonde você estiver, aí no ônibus, no carro, enfim, sei lá, na sua casa, no seu sofá, enfim, fecha os teus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu oro nesse momento pela vida dessa pessoa que está nos assistindo, Senhor Deus, que está nos ouvindo, Senhor Deus. Abençoa essa pessoa, esse líder, essa líder, que pode liderar simplesmente a sua casa, ou um grupo no trabalho, ou uma igreja. Não importa, Senhor Deus, esses pequenos poderes que o Senhor nos dá para que a gente possa transformar a vida, não deixa a gente amaldiçoar a vida dessas pessoas, mas que a gente possa, Senhor Deus, meditar na Tua palavra, Senhor Deus, de dia e de noite, como diz o Salmo 1. Que a gente possa, Senhor Deus, ser guiado pela Tua palavra, pela Tua voz, Senhor Deus, sabendo que o Senhor é soberano, o Senhor estabeleceu leis, o Senhor falou, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um projeto para as nossas vidas, e que a gente precisa confiar no Senhor. Ó Deus,
que nesse momento, essa pessoa que está nos assistindo, Senhor Deus, receba o Teu Espírito e que o Teu Espírito seja, Senhor Deus, o vento que sopra, Senhor Deus, a vela, Senhor Deus, o leme que guia o barco, que guia a vida dessa pessoa, Pai. Que ela não tome, não faça escolhas, não tome decisões com base nas circunstâncias, mas que o Teu Espírito dentro dessa pessoa possa ser, Pai, aquele que vai ajudar essa pessoa a fazer as suas escolhas e tomar as suas decisões. Porque o Senhor é bom e a sua bondade não tem fim, não tem limite. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Não deixa de curtir, de compartilhar e até o próximo episódio do Na Mesa. Deus abençoe.